Boa tarde, povo lindo, eita glória! Hoje eu queria compartilhar uma pequena reflexão com vocês, aproveitando um paralelo. Vou falar uma palavrinha muito conhecida, né? Que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 25 e 26. Até preguei numa vigília há um tempo desse aí atrás sobre essa passagem. Mas o que me trouxe a reflexão dessa passagem ontem em casa, no meu devocional de noite com meu esposo também, ele chegou mais cedo do trabalho e aí nós tivemos um momento de oração, oramos juntos, né? E eu abri uma palavra na mente e ele também, e ali aquele momento, né? E hoje a palavra de Deus ela é renovada a cada dia. Todos os dias ela é renovada. Eu posso pregar essa palavra hoje, amanhã, depois da manhã, em cada lugar diferente, mas ela vai fazer efeito diferente, né? E forma diferente na vida da gente. E eu estava aqui lembrando dessa passagem, Atos dos Apóstolos 16, que nos diz assim: perto de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e aos outros presos o escutavam. E, de repente, sobreveio um grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas das prisões de todos. E analisando esse texto, né, todo mundo conhece essa passagem, esse texto bíblico de Paulo e Silas. Eles estavam percorrendo, né, eles estavam indo indo para orar, em meio a um percurso. Só que no meio do caminho ele encontra uma mulher que ela tinha espírito de adivinhação. E esta mulher, ela dava lucro aos seus senhores. E quando ela viu Paulo e Silas, ela já estava se repetindo isso por muitos e muitos dias. A Bíblia vai dizer. Se você for ler o texto, vai dizer, né, que há muitos dias ela já estava fazendo aquele espírito de enganação ali. E de repente eles passaram e ela falou, né? Esses homens, eles falam de Deus, sobre o amor de Deus, e ali ela começou a falar, e o que aquela mulher falava era verdade. E Paulo e Silas, ele repreendeu aquela mulher, e a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que aquela mulher foi liberta. Vendo isso, seus senhores, que ela era uma fonte de lucro para eles, imediatamente açoitaram eles em praça pública, e os magistrados mandaram prendê-los. E aí, ali eles apanharam, foram chicoteados, foram humilhados e foram amarrados seus pés e lançados na prisão. E ali, se você for ver, você voltando o texto, você vai ver no 17 vai estar: e seguindo Paulo a nos chamar, dizendo: este homem que nos anunciam, caminhando na salvação, são servo do Deus Altíssimo. 18. E isso ela fez por muitos dias, mas Paulo, perturbando-se, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Então, ele repreendeu, como eu falei, ela estava falando a verdade, ela estava de verdade vendo que eles eram homens de Deus. E eles foram presos, né, por proclamar a verdade e o evangelho, né, e repreender aquele espírito imundo. E aí, muitas vezes nas nossas vidas, né, nós somos lançados em situações, nós somos amarrados, nós somos anulados por nós
proclamarmos o evangelho, falarmos do evangelho com verdade e seriedade, porque há muitos que estão como essa mulher, com espírito de adivinhações, com brincadeiras dentro de igreja, por quanto te digo, eis que te digo, porque quando Deus fala, ele cumpre, né? Então tem muitos que se diz senhores, senhores, mas nem todos herdarão o reino do céu. Então a gente tem que ter muito cuidado onde a gente pisa, aonde a gente vai. Ah, Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra na vida de todo mundo, meu irmão. Basta você querer. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, basta você querer. Então, eu analiso muitas vezes muitos pregadores que às vezes vão pregar por aí e eles começam a olhar o cenário e eles começam a fazer espírito de adivinhações. De que forma? O estado da pessoa. Às vezes a pessoa está de cabeça baixa, às vezes a pessoa está com um semblante mais triste, às vezes a pessoa está bem arrumada, ou às vezes a pessoa está chorando, ou às vezes a pessoa está um pouco nervosa. E aí a pessoa vai no meio daquela pessoa ali, vai falar, olha, você está com espírito de loucura, mas Deus vai te libertar isso, isso, isso. Então, eu ando por muitos lugares, Deus me leva, me dá essa oportunidade pela infinita misericórdia. Às vezes Deus me permite ir a lugares e ali eu não piso mais. E eu vivencio muitas coisas. E ontem eu estava conversando isso com meu esposo. E gozado que, lembrando que Paulo e Silas, por volta de meia-noite, eles começaram a cantar e a adorar. Qual o segredo da sua vitória? Cantar e orar. Muitas pessoas, quando eles estão no ato da adversidade, de calamidade, eles querem se vitimizar, eles querem se encostar, eles não querem ajuda. Mas quando eles encontram uma pessoa, né, que ora, que tem presença, que tem vida no altar, que tem busca, né, eles acabam achegando até você, te reconhece como uma mulher de Deus, te reconhece que você verdadeiramente, você proclama o evangelho, você vive o que você fala. Só que muitas vezes nós devemos ter cuidado com as coisas que podem roubar as nossas energias. Porque você conhece uma pessoa quando ela quer mudar, quando ela tem sede de mudar. Você conhece uma pessoa quando você paga um preço por ela e aquela pessoa dá resultado lá na frente. Você conhece uma pessoa que quando ela está sofrendo, mas ela quer aprender, ela quer mudar. Sabe, ela não se conforma da forma que ela vive. Então, ela aproveita as oportunidades que está na frente dela, ela vai orar, ela vai buscar, ela não fica em casa. Então, muitas vezes tem muita gente que não entende. Eu estou saindo um pouco do texto para vocês entenderem o que eu quero falar, um cenário que eu vivi agora de tarde. E até cheguei a comentar com a minha filha pelo WhatsApp, né? Ela lá no intervalo do trabalho dela. E aí, eu fiquei pensando, eu fico olhando, né, há um tempo atrás, quando tudo estava favorável à minha vida, quando tudo estava perfeito, quando eu tinha dinheiro para sair todo final de semana, quando eu tinha condições de estar no cinema, aos finais de semana, quando eu não parava, né, quando eu agradava um, agradava outro, quando eu tinha loja, quando eu estava disponível a tudo e a todos, a qualquer momento. A Fernanda, ela era a Fernanda. Mas quando você começa a orar e você começa a ter intimidade com Cristo e você começa a pedir isso para Deus, ele te dá intimidade. A sua intimidade, ela vai gerar processo que gera dor. E o chamado dói. Eu aprendi isso com a missionária Marcele, em uma das pregações dela. O chamado dói, o chamado fere, o chamado trai, o chamado fecha a porta, o chamado fecha ciclos,
O chamado te dá visões que você não vê. Então, eu lembro que vai fazer aproximadamente 1 ano. Tá pouco de fazer. Eu estava numa situação a qual totalmente codependente emocional de uma amizade. E eu me lembro que eu estava à beira da morte. Eu chorava. Eu não comia, eu não bebia. Eu fazia parte do ministério de intercessão da minha igreja, a qual eu, na época, eu estava, que hoje eu faço parte de outra. Só que juntou tudo, juntou a perda da minha loja, juntou problemas familiares, juntou coisas vindo, juntou logo em novembro, depois do casamento da minha filha, quem me acompanha nas redes sociais, que eu prego o que eu vivo e posto o que eu vivo. Tem gente que só prega a luxúria. Eu só tô bem, eu vou pregar que eu tô bem. Se eu não tô bem, eu não vou pregar o que eu não tô bem, nem vou postar. Porque assim, as pessoas querem postar, mostrar uma coisa que não é. E eu sou o que eu sou. E quem não gosta do que eu posto, ou acha que eu posto demais, ou acha que eu falo da minha vida demais, eu acho que dou muita satisfação, vai perguntar para Deus. Porque eu só faço aquilo que Deus mandou fazer. É o Espírito Santo que me conduz. Tanto que às vezes as pessoas falam assim, nossa, Fernanda, tem quanto tempo você não bota nada no teu canal, tá engraçada, tu não manda nada. Eu falei, gente, eu não mando porque eu tô com vontade. Porque quando eu tiver com vontade de Deus mandar falar, eu vou falar. Eu vou abrir, vou falar e Deus vai me dar. Pronto, simples assim, né? Porque a gente não tem que fazer nada para agradar o homem. A gente tem que agradar a Cristo. A palavra que sai da tua boca, ela tem que ser edificadora. Ela tem que ser para abençoar, para libertar e curar pessoas. Ela não tem que ser para poder agradar. Ela não tem que ter ideologia. Ela não tem que ter teologia. Não, é bom, é importante você estudar, conhecer a palavra, sim. Mas eu tô lá preocupado que o irmão tá lá no púlpito, cá de quê, como tava. Não tô preocupado com o português dele, não. Tô preocupado com o que sai da boca dele. Se faz efeito pra minha vida. Se o que ele prega, ele vive. Porque muitas vezes nós pregamos e falamos o que nós não vivemos. E nós pecamos todos os dias. Acha porque eu tô na igreja, acha porque eu tô em cultos, acha porque eu não peco. Nós pecamos todos os dias em coisas pequenas, bobas, tão simples. A gente peca por coisas bobas e simples no nosso decorrer do nosso dia a dia, né? E eu preguei sobre essa passagem, lembrei dessa passagem ontem e lembrei, né, de como às vezes a gente não agrada e a gente incomoda as pessoas. Imagina como a gente incomoda o inferno, o diabo, os demônios, né? Quando a gente abre a boca e vai buscar, mesmo sem força, mesmo doendo, mesmo ferido, mesmo humilhado, mesmo falando de você, mesmo caluniado. Quantas vezes eu subia no púlpito para poder orar, para poder receber uma oportunidade, e eu abria meu WhatsApp e aquelas palavras que eu pensava, Jesus, como que eu vou pregar? E aquilo doendo dentro do meu coração, e Deus falou assim, não sou eu, não é você que vai pregar, sou eu que vou te usar. E é dessa forma, do jeito que você tá aí, todinha, feridinha, é assim que eu gosto. Que é assim que quanto mais você está, mais presente, mais próximo de mim você está. E eu falei, assim, Jesus, eu vou ter que estar sendo sempre ferida pelos outros? Vou estar sempre humilhada pelos outros? E aí, eu comecei a lembrar dessa passagem. O inimigo, ele não está preocupado de te tirar lá fora, quem já está na mão dele não. Não está preocupado com isso. Ele quer atazanar quem está dentro da igreja. Ele quer atazanar a quem vive o evangelho. Ele quer atazanar e destruir quem vive para a obra de Deus, quem faz a obra de Deus. Ele quer tirar a tua paz, o teu sossego,
roubar a tua energia. E ele tem várias formas de fazer isso. Ele pode usar o teu marido, o teu filho, a tua mulher, um amigo, uma pessoa que você ama muito. Então, a palavra ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. E por isso que muita gente, existe muitos crentes homicidas que mata e fere os seus irmãos com palavras dentro da igreja. São chamados crentes homicidas. E eu quase fui morta homicidamente no meu ministério por conta de palavras. Que eu estava passando por cenários. E minha avó sempre me ensinou uma coisa. Quer conhecer um verdadeiro amigo? Dê poder. Passe por diversidade. E fale a verdade. Mostre também coisas para ele. Porque o verdadeiro amigo não é só aquele que te beija, que te abraça, que te ama. Ah, eu te aceito como você é. Não, meu irmão. Eu não concordo com isso. Eu te aceito como você é, sinto tudo bem. Mas a partir do momento que você não tem respeito comigo, eu não posso te aceitar como você é. Eu tenho que orar para que Deus te liberte. E como você é meu amigo, e sendo minha amiga e convivendo comigo, o meu dever é te orientar e falar o que eu vejo. Assim como diversas vezes graças a Deus, o Senhor preparou na minha vida uma pessoa que me pegou no fundo do poço. Um momento que na terra Deus deixou. Foi a última missão dela, Lili. Eliane Fernandes. A gente chamava ela de Lili. Foi a última missão dela na terra. Deus me fez conhecer uma missionária, o qual estava morrendo em casa, depressiva, tomando remédio, passando por dificuldade financeira, doenças, e Deus me fez conhecer esta mulher de Deus. E eu lembro como se fosse hoje, era meio-dia, e eu olhei para aquela quantidade de remédio e eu falei, Jesus, eu não aguento mais mendigar atenção, pedir carinho, pedir para a pessoa estar aqui do meu lado, ficar comigo, e eu ficar escutando isso. E quando tudo estava bem, quando tudo estava correndo legal, eu era amiga, eu era mulher de Deus. Mas quando deu errado, quando deu ruim, aí Jesus abriu os olhos. Aí Jesus mostrou ao outro lado. Aí Jesus mostrou que não vivia em Coríntios 13:1. O amor tudo pode, tudo suporta, tudo vence, não é invejoso, não quer ver o mal, não busca os seus próprios interesses, e vários adjetivos para quem conhece aí, vai para frente você vai ver. E ali eu comecei a ver, só que eu não queria aceitar a perda, desligar da tomada. Porque eu tinha construído, eu achando, Fernanda, que sou sempre muito intensa em tudo que eu faço. Porque a Bíblia vai dizer, tudo que vai fazer, faça com intensidade. Faça como se estivesse fazendo para Deus. Se você está limpando sua casa, limpe sua casa com amor. Está fazendo uma comida, faça com amor. Se você está conversando com uma pessoa, dê amor, dê carinho. Se você está aconselhando uma pessoa, olhe no olho, dê carinho, dê amor. Se você tem oportunidade para estar com alguém, dê o seu melhor. Porque Jesus, ele dá o melhor dele pra gente. E nós somos a imagem que reflete a imagem do Senhor. Então nós temos que ser exemplo. Por onde nós pisarmos, aonde nós pisarmos, nós teremos que sair abençoados e deixarmos de bênção. Então, você deve estar falando assim, nossa, a Fernanda está fazendo uma salada, falando um monte de coisa. É porque eu sou assim, quem me conhece. Quando eu quero passar algo que está dentro de mim e que acontece comigo,
sabe, eu vou usando alguns pontos, porque eu não estou pregando, eu vim trazer uma palavra, fazendo uma analogia de uma coisa com outra, para chegar no final do tudo. E quem quiser levar por um lado, leva. Quem não quiser, eu não tô, eu já falei, não tô aqui para agradar o homem. Eu tô aqui porque o Senhor me tirou da minha sala após a saída da visita e Deus te falou, vai lá e grava um vídeo, né? E me deu essa vontade e eu vim aqui gravar esse vídeo. E aí eu voltei e eu lembrei, eu ajoelhei e eu falei assim, Senhor, eu cuido de todo mundo, eu cuido de todos, com amor, com carinho, com perfeição. Eu sou tão intensa. Eu sirvo ao Senhor de uma varrida de banheiro, a uma lavada de um banheiro, a ter que pregar, a ter que varrer o chão, a ter que servir. Eu não tenho isso. Eu prefiro 1000 vezes, às vezes até dar entregar um folheto no meio da rua. Eu amo falar do amor de Jesus. Eu não me importo com cargo eclesiástico. Eu não me importo se, olha, eu lembro que antes de ser reconsagrada missionária, porque eu já era missionária, eu ficava correndo. Eu não quero ser chamada de missionária, para quê? Eu não quero isso, para quê? Então, por quê? Porque todos nós já somos missionários. A Bíblia fala aí de por todo mundo pregar o evangelho e fazer discípulo. Só que tem muitas denominações que não entendem isso. Querem tratar a ovelha ali, ó, preso dentro da igreja, agarrado. Você deve ir para o culto na sua igreja, você deve obediência ao seu pastor, você deve ir para os cultos da sua igreja, mas os dias que não tem culto na sua igreja, você não tem nada para fazer em casa, eu preciso, eu fico ligando toda hora pro meu pastor, na hora, pastor, tô indo na consagração, eu vou pregar em tal lugar, eu sou missionária, fui chamada para missão, para falar do evangelho do Senhor, seja onde estiver, seja no mercado, seja no presídio, seja no hospital, a oportunidade que você tem que falar do amor de Jesus. Sendo consagrado ou não. Se você tem culto na tua igreja, vai cultuar a tua igreja. Agora, se você tem culto na tua igreja, você deixa de ir pro culto da tua igreja, vai cultuar outra igreja, sem pedir autorização ao teu pastor, aí tu tá errado. Aí eu vou concordar. Por isso que eu amo, porque até a igreja que eu fui parar, olha o nome da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Formando Discípulos. Que coisa linda. Sabe, então eu não sou cobrada, eu não tenho que estar pedindo autorização para poder pregar em tal lugar. Pelo contrário, eu já estou fazendo aqui uma agenda que o meu pastor ele nem sabe a firolagem que eu estou arrumando para ele. Gente, eu tô assim, arrumando os lugares para ele pregar. Sabe que quem conhece o meu pastor, sabe, ama o meu pastor, porque ele é um pastor simples, humilde. Ele não senta no púlpito, não. Ele senta no meio da igreja. A primeira vez que eu fui lá para poder pregar lá, eu fiquei caçando ele, o pastor da igreja. E eu fiquei caçando. Daqui a pouco chamaram e o pastor vai orar pela eleitora da noite. Quando eu vi, ele veio lá. Ele não senta. Gente, ele não senta no púlpito. Ele não senta. Ele só senta quando chega próximo ou quando ele tem oportunidade, quando ele vai orar por alguém. Ou se tem alguma coisa, alguma festividade. Mas é difícil. Eu fico abibilhada com ele, assim. Então, assim, gente, assim, hoje eu tô cômica. Eu tô assim. Tô 220. Pelo que aconteceu, pela maravilha que Deus faz, pelo como Deus nos faz enxergar as coisas, né? E aí, voltando, eu com as minhas enrolações, né? Eu lembrei a oração que eu fiz. Eu falei, Deus, me envia uma pessoa para cuidar de mim. Envia uma pessoa, Senhor, para dar para mim aquilo que eu dou para as pessoas. Eu trato todo mundo com tanto amor, com tanto carinho, mas às vezes tudo que eu quero é um abraço, um carinho, uma atenção e eu não tenho. As pessoas só sabem me ligar e, ora por mim, não sei o que, ora por mim, ora por mim. Às vezes eu perdi a minha vida orando, subindo o monte, pagando preço por pessoas que não queriam mudar de vida e estão da mesma forma até hoje. Tá no mesmo cenário de um ano atrás e tá no mesmo cenário até hoje. Outras não.
outras progrediram. Algumas pessoas eu fechei ciclo, outras eu fechei e voltei, outras eu voltei mais, outras eu fechei mesmo, né? Porque a própria palavra nos ensina, né? Jesus ensinou aos seus discípulos: se você entrar numa casa e você não for bem recebido, saia, sacoda a sandália e vá embora. Você não via Jesus operando maravilhas e ficando parado ali. Ele ia embora. Meu irmão, você pregou por uma pessoa, falou do amor de Jesus para ela, tá com ela ali, caminhou com ela ali. Ela quer Cristo? Ah, beleza. Ela não quer? Quer atrapalhar a sua vida? Quer ficar se vitimizando? Quer ficar falando mal dos outros? Quer ficar falando que ninguém olha para ela? Quer ficar... Meu irmão, quem vai ficar doido é você. Então você vai acabar enterrando o teu chamado. E eu comecei a perceber que eu comecei a fazer coisas que eu não fazia. Eu faltava minha intercessão. Às vezes, porque eu estava doente, sim, que eu não estava... Mas dava para ir pro culto. Mas a pessoa ficava comigo e depois chegava um certo horário e falava que eu não ia para a igreja, eu também não ia. E aí, ó. Olha a brecha que você dá. Às vezes você abre a porta da sua casa, do seu coração. E aí você fala assim: ah, é o diabo. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente, como o meu pastor fala, que dá muito poder, muita legalidade ao diabo. O diabo só toca na tua vida se Deus permitir. Eu vou pro hospital porque Deus permite que eu vou. Todas as vezes que eu vou pro hospital, sabe como é que eu me sinto? Como Jó. Tá vendo minha filha, minha serva, adoradora, cantora, proclamadora do evangelho do Senhor? Pode ir lá. Pode mandar ela pro hospital. Pode mandar ela sofrer. Pode ir lá, ela vai ser furada, ela vai ser agulhada, não vou pegar a veia dela, ela vai sofrer. Mas eu duvido que ela vai deixar de falar do meu amor. E aonde eu vou, posso estar furada, eu falo do amor de Jesus. Se eu torno a falar, se você for do Ser de Ipanema, do Leblon, na ala amarela, você vai saber quem é missionária Fernanda. Internada pela infinita misericórdia de Deus. Quantos milagres Deus operou na minha vida, através da minha vida, em vida de pessoas internadas ali dentro. Então, eu me sinto como Jó. E cada vez que eu saio mais forte, mais valente. E aí as pessoas falam assim, eu já ouvi gente falando assim: você tem que respeitar o seu corpo é templo do Espírito Santo, que não sei o que isso, que aquilo outro, tal. Quer se meter no chamado do outro. Quer se meter no que Deus fala com você. Quer se meter naquilo que Deus diz para você. Aí eu volto, Paulo e Silas na prisão, por volta de meia-noite, foram açoitados, apanharam, rasgados, amarrados. E toda pessoa numa situação dessa de dor a qual eles estavam, tudo que eles, voltando ao mundo de hoje, que se fosse hoje, a pessoa, o que a pessoa ia querer? Um remédio para dor, deitar e dormir, né? Para o corpo, né? Aquela dor sumir. Mas eles adoraram. Eles começaram a cantar, porque crente, ele é tratado como doido. É assim que nós somos, como doidos. E eles começaram a cantar, começaram a adorar a Deus. Trazendo para o dia de hoje, se fosse preso em Bangu, estavam gritando: seus malucos vão dormir. Mas o texto vai dizer que os cárceres se abriram no 26. E de repente sobreveio um grande terremoto, e os alicerces e os cárceres se moveram, e logo se abriram, e todas as portas foram abertas das prisões, e todos das prisões. Então, queridos, houve um grande mover de Deus. E há um grande mover de Deus quando você está ali sofrendo, levando o evangelho, sendo amarrado. O sinal de amarrar os pés é parar o cristão. Porque eles não eram perigosos para a sociedade. Ele é perigoso para o inferno.
É isso que nós somos. Nós que proclamamos o evangelho, nós somos perigosos para Satanás. Por isso que eles tentam nos parar a todo momento. Por isso que Deus permite colocar a gente em cima da cama, passar por uma necessidade, passar por algo, deixar a pessoa entrar na nossa vida, ter um comportamento, iniciar um comportamento com você e depois manter outro. Sabe por quê? Porque ao longo da vida você vai aprender. Eu precisei de passar por aquilo. Deus permitiu aquela pessoa entrar na minha vida, porque se ela não entrasse na minha vida, hoje eu não estaria como eu tô. Eu precisei de passar um processo, conhecer uma outra pessoa para me ensinar a viver um processo, a viver. E Deus enviou e mandou, né? E hoje até nós falamos que nós somos amiga fraternal. Deus não uniu só a nossa amizade, uniu a nossa família. Então, assim, muitas vezes as pessoas não entendem, então querem se meter no chamado do outro. Essa minha amiga, por exemplo, o chamado dela é socorrista. O meu chamado, eu canso de falar isso até para uma grande amiga minha, eu vou citar ela aqui, pastora Jacira Granja, eu falo para ela, eu falo, pastora, eu não gosto de firolagem, eu não sou crente morto-vivo. Levanta, senta, levanta, senta, levanta, senta. E que só vai para a igreja sábado, aliás, só domingo e nos dias de culto da sua igreja, ou escola dominical, eu não sou. Porque Deus não me chamou para eu ficar em casa, parada, sem falar do amor de Jesus. Ou se eu não for, posso ir para a consagração, eu pegar as redes sociais, ou Deus me dá um corinho, ou seja o que for, Deus não me chamou para ser assim. Então, às vezes eu saio do hospital e quantas vezes? Eu tenho culpa se Deus se faz isso comigo, eu não tenho culpa. Se você está preocupado com a minha vida quando você me vê saindo do hospital e depois você me vê num monte, ou você me vê em um determinado lugar batendo pandeiro, meu irmão, cuida da tua vida. Tira a trava do teu olho, para depois você tentar tirar o cisco do olho do teu irmão. Vai buscar. Porque esse é o chamado que Deus me deu e é assim que eu vou continuar até enquanto Ele me levar. Enquanto vida eu tiver fôlego de vida, é assim que eu vou estar. Já houve situações de eu sair do hospital, né? Acabar de sair do hospital. 3 dias em casa com o joelho fissurado, Deus falou assim, vai lá visitar o meu servo, vai lá dar um abraço na sua amiga. E eu chegar e Deus preparar encontro, ainda botar 2 pastores no meio do caminho, na recepção. Eu não tô acreditando, eu ia te visitar amanhã, finge que eu não tô aqui, amanhã vai me visitar do mesmo jeito. Vai me visitar na minha casa do mesmo jeito. Vai reclamar com Deus, que Deus mandou eu vir aqui. Então, às vezes, as pessoas não entendem. E eu fui lá. E hoje, essa minha amiga, o marido dela, passou por 12 cirurgias. Operou, perdeu operou o pâncreas, eu não me lembro se perdeu o pâncreas, eu não lembro. Eu sei que ele teve um tumor, eu não lembro onde, eu sei que ele operou 12 vezes e veio a óbito 3 vezes, e hoje ele está de pé. Para honra e glória do Senhor, já está indo para a igreja. 3 meses internado, ele teve alta, menos de 1 semana. Acredito eu que ele é igual a mim. Eu chamo ele de maninho arteiro. Ele me chama de maninha arteira. E eu chamo ele de maninho arteiro. Quando eu fui visitá-lo, que eu fui orar por ele, eu falei para ele, caramba, mano, a gente disputa o hospital, né? Uma hora eu tô, outra hora tu tá. Mas chamada é isso. Dói, confronta. Estremece o inferno. Porque o diabo, ele sabe que a gente dá trabalho. E ele teve alta. E ele foi para a igreja. Isso é milagre. Vou te dar um outro exemplo do meu próprio pastor. Plena festividade da igreja. Ele pegou os folhetos e foi para a porta da igreja para panfletar. Pastor. Não foi ninguém, não. Foi ele. Foi para a porta da igreja, foi panfletar. Ele tomou um tombo. Mas um tombo. Que aquele tombo ali bateu de cabeça, deu ovo no joelho dele. E eu só soube que ele tomou o tombo.
E quando eu vi ele no púlpito, né, como era festividade, ele estava lá no púlpito, aniversário da nossa igreja, e eu via o quanto ele estava com dor. E eu lembrei que eu sempre ando preparada. Dentro da minha bolsa eu levo meus remédios, né? Que eu tenho que usar, né, cotidiano. E eu sempre ando com alguma coisa. Eu sempre ando com um kitzinho, um antialérgico, um remedinho para dor de cabeça, uma gazezinha, uma bandeja, um band-aid, um algodão, um álcool 70. Você tem que andar preparado, prevenido. Porque você não sabe a qualquer momento o que te espera pela frente. E eu lembro que ali eu peguei aquele Doflex e orei. Eu falei, Senhor, eu sei que ele tá... Eu via no rosto dele, ele estava verde. Ele é um negão, os beiços dele estava roxo de dor. Eu falei, tava sentindo a dor dele ali. E ele se contorcia, mas ele não foi embora. Se fosse outro, pegaria embora. 70 e poucos anos, embora. O homem é brabo. O homem é brabo. É por isso que eu gosto. É a igreja que eu tô lá. E ele ficou. Passou um pouco, ele fez um sinal para mim e me pediu mais um comprimido. Eu dei. Deus foi lá, usou o remédio, óbvio, orado. Às vezes é necessário, a gente precisa de um remédio, óbvio. E ele pegou e depois ele agradeceu. Ele tinha tudo para poder ir embora. E às vezes a gente está dentro da casa de Deus, a gente tem oportunidade, a gente está ali. Quantas e quantas vezes eu já fui para a igreja estourando de dor de cabeça, mal, ruim, mas quando eu vou, eu sei por que Deus está mandando. Mas também quando eu vou, quando não é para ir e eu vou, acaba dando ruim. Então, ao longo desse processo de um ano para cá, eu aprendi muita coisa com a minha irmã que me ensina. Muita coisa. Então, nem todo sim, ele é bom. Nem todo não, ele é bom. E tem pessoas que gostam só de ouvir sim. Quando tu fala um não, a casa cai. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tinha acabado de sair de outro infarto. Na semana do meu aniversário, agora em agosto. E eu lembro que eu passei, no decorrer daquela semana, situações familiar pesada. Passei uma situação assim, um cenário de loucura. Acabei de chegar do hospital e mudando o cenário para eu não ter que estar falando, porque eu não quero estar dando muita satisfação. Sei que foi sim uma mudança de cenário geográfico, assim, de uma hora para outra, eu ainda me restabelecendo, ruim, passando mal, em tempo de ter outro infarto e ir para o hospital. Coisa de doido. E eu lembro que aconteceu uma situação e eu me entristeci muito, doeu muito a minha alma, feriu lá dentro da minha alma. E eu falei assim, diabo, como tu é sujo, né? Tu usa de dentro de casa, quando tu não usa de dentro de casa, tu vai plantar situações, tu vai plantar na mente coisas para você tentar mudar aquilo que Deus construiu, que Deus deu, mas o que é de Deus, o diabo não toma. O que Deus te deu, se for de Deus, não muda contigo. Se for Deus que te deu e se foi verdadeiramente dado por Deus, você pode passar momentos, diversidade com as pessoas que estão ao teu redor, mas não muda e pelo contrário, você fica mais forte. É como relacionamento, é como quando você tem uma briga conjugal em casa, né? E você se entende, você fica mais intenso, o seu amor é mais intenso, e aí é que você fica mais forte. Então, eu tinha passado por uma situação
E se você for analisar para ver, você vai olhar assim o cenário e você vai falar, caramba, eu não tô acreditando. É isso mesmo. É esse comportamento que essa pessoa está tendo comigo. Meu Deus, eu acabei de sair do hospital, ela não está respeitando nem o meu estado. Olha o que ela está me falando. Olha o que ela interpretou ao meu respeito. Aí você vê o outro cenário, né? Que a casa está de cabeça para baixo por conta da situação que você está vivendo ali. E aí você vai dormir triste, ferido. Eu ainda estava andando de lado, que eu não conseguia ficar andando, porque dessa vez, quando eu sofri esse infarto, foi infarto ou foi AVC? Gente, é tanta coisa que eu tenho que nem eu sei mais o que eu tenho. Enfim, eu voltei com a sequela de andando de lado. Eu não conseguia andar reto. O meu corpo não sustentava eu andar sozinha, sem ter um apoio. Então eu ia andando, só que por eu tentar me segurar, o peso que eu não conseguia me sustentar, jogava todo pro lado que estava bom e eu caía, eu não conseguia. E o meu marido é professor, levanta cedo para poder trabalhar, e às vezes eu ficava com pena de levantar ele. E tentava levantar da cama, sozinha, para eu banheiro, metia a cabeça na parede. E ele brigava, não é para fazer isso, tem que me levantar. E eu não gosto de incomodar. E eu lembro que eu saí, né, dali e eu fui para casa dessa minha amiga, né, a qual eu chamo da minha irmã fraternal. Mas eu vi que ela estava num cenário que também não daria para eu ficar ali. Não daria para eu ficar ali. Mas a gente, assim, quando a gente ama, a gente quer cuidar, né? Só que a gente muitas vezes a gente é negligente porque a gente quer cuidar de todo mundo ao mesmo tempo e não dava, eu via que não dava. E aí mesmo assim, eu entristeci ela, vim para minha casa, esperei ela levar o pai para o hospital e eu meti o pé aí igual fugitivo da polícia. Meti o pé da casa dela, gente, vim embora na rua, tempo de ter um troço. Ela brigou comigo com razão e tá certa, obviamente, né? Mas o que eu digo para vocês, gente, quando você tem o amor de Cristo, você não consegue ficar de boca calada, sem falar do amor dele, sem ir para a casa dele, sem levar a palavra do Senhor, sem levar alegria. Sabe? Então, aí eu volto a falar da pessoa querer criticar e se meter na minha vida na forma de adorar. E eu tô deitada. E eu tava deitada e eu orei. E eu falei para Deus, poxa, eu tinha marcado um monte para ir com a minha irmã, tanto tempo, e tudo certinho para marcar para ir ao monte. E a gente ia marcar para ir 4 de agosto. Eu falei, esse dia não é pra gente sair, para falar, para desabar, para nada. Esse dia tá marcado, é para Deus, é Deus, é marcado com Deus. Sim. Nós fazemos plano, mas a última palavra é de Deus. Eu tenho vivido isso e aprendido todos os dias. Mesmo chorando e gemendo e muitas vezes não concordando, mas é verdade, é grande realidade. Faço um plano com você hoje e amanhã eu posso não cumprir. Só que por eu me cobrar muito, claro que tem determinadas coisas eu não mudo e não mudo mesmo, porque eu não concordo. E aí eu vou defender até o final, né? E então, assim, eu só descumpro algo que eu faço com você se eu estiver internada. Do contrário, se eu te prometi, eu vou cumprir. Se eu tiver impossibilitada de não arcar com aquilo ali por alguma fatalidade que ocorreu na minha vida, aí sim. Do contrário, não. Se você me chamou para pregar, eu vou pregar. E se o horário é 7 horas, 7 horas eu tô lá. Tem até uma colega minha que ela me mandou o convite para uma consagração e ela falou, Vaso, chega cedo, 8h30 porque lota. Eu falei, pode deixar, você preocupa comigo não. 7h40 eu tô na porta, ela também não é para tanto. Eu falei, tu sabe que eu sou dessas, né? Tu me convidou pro culto na tua igreja 19 horas. 6h24 eu já tava de joelho dobrado dentro da igreja dela. Eu fui a primeira a chegar. Os irmãos já estavam lá, né? Quem ia trabalhar na igreja foi a primeira a chegar. Sentei do lado da bateria, que adoro sentar perto dos instrumentos, que eu toco meu pandeiro. Enfim,
E eu falei que tu sabe que eu sou dessas. Eu sou assim, eu suporto atraso. Eu tenho dificuldade de lidar com essas coisas. Porque nós temos que ter disciplina. Se você for para uma audiência hoje que tu vai ganhar R$ 1 milhão, eu duvido que tu chegue atrasado. Eu duvido. Aconteça o que acontecer, você vai dar um jeito, tu vai estar naquela audiência. Se for de Deus, tu vai estar naquela audiência. Então, você tem que andar com ordem, decência e disciplina. E a disciplina não é só disciplina quando você vai estar na igreja, abre a palavra de Deus, o pastor levanta, em reverência ao pastor, por disciplina não. Disciplina dentro da igreja, boca calada, né? Não ficar de conversa paralela, dar exemplo, né? Ter disciplina com a sua vida cotidiana. Ir para a igreja, tomar sua santa ceia, ter comunhão com seus irmãos, abraçar, ver o teu irmão que está faltando no culto, ligar para ele, passar uma mensagem para ele. Tô com saudade, não tenho te visto. Então, é muita coisa envolvida. Então, eu sou muito assim. Eu sou casada com um homem que foi militar, então já se viu. Hoje ele é professor, ele tem um horário para estar dentro da sala de aula. Então, ou seja, já é uma coisa que já é nossa. Não tem jeito. Ele tem aquele horário. E se ele chega atrasado, se ele falta 3 vezes no mês, ele perde R$ 600. Se faltar 3 vezes 600 conto, perde. Então, assim, é disciplina. Um funcionário só dá valor no patrão, ele começa a faltar, quando o patrão vai lá e desconta dele, ele odeia o patrão. Essa é a grande verdade. Você pode estar andando, caminhando com uma pessoa, mas se você apontar o que ela está cometendo de errado, ela vai passar a te odiar, vai mudar com você. Você está falando a verdade, você só quer respeito. Você só quer que cumpra o que é falado. E eu sou assim, meu marido ele é assim, né? E às vezes por muitas das vezes, a gente perde essa disciplina em algumas coisas. Às vezes pode acontecer fatalidade, como já me aconteceu. Eu passei por um processo, perdi uma amizade, por quê? Por não cumprir com a minha palavra em algo que quando eu tinha condições para cumprir, eu fiz. Só que quando eu não tive condições de cumprir com aquilo ali, eu deixei de ser aquilo que aquela pessoa me enxergava. Entendeu? Então eu passei a não ter disciplina para aquela pessoa. E aí foi embora tudo. E aí, voltando pro meu aniversário. No meu aniversário, eu fui deitar e eu triste. Tinha acontecido toda essa situação e o meu coração arrebentado. Eu falei, meu Deus, eu não quero aniversário. Eu não quero aniversário. Só que como a situação que aconteceu foi muito delicada, a primeira coisa que o diabo ia colocar na mente da pessoa ia ser, sabe o quê? Se tu não for, ela vai pensar que você tá querendo dar o troco pelo que aconteceu no dela. E aí, hoje, olhando por um lado, se fosse hoje, depois de tudo que passou e que tá acontecendo por esses dias, o que Deus tem feito, eu não teria ido. Independente do que ela teria pensado ou não. Até porque nós nos conhecemos, nós convivemos juntas, nós somos irmãs em Cristo Jesus, ela já conhece minhas manias, eu já conheço as manias dela. Eu já conheço as firolagens dela, ela já conhece as minhas firolagens, né? Então, a gente é desse jeito. Então, ela ia ficar com raiva, ia ficar chateada, como eu fiquei, no dela. Mas depois passou e entendeu. Mas se hoje sim, aquele dia, eu fui negligente. Mas Deus, Ele me levou e Ele me sustentou pela infinita misericórdia. Mas nem sempre Deus se agrada da gente fazer isso. Sacrifício de tolo, né? Quando realmente não é para você ir, eu vou porque se eu não for, eu vou estar, fulano vai ficar com raiva de mim. Aí, tu tá agradando o quê? O homem ou a Deus? Aí eu errei.
Eu fui para agradar ela. Eu não fui pela minha vontade própria para o meu aniversário. Porque eu não fui pela minha vontade própria, porque até o último momento eu tinha esperança de algo acontecer, de uma pessoa que eu amo muito vir. Eu tinha passado um cenário que destruiu ali, mesmo pedindo perdão, doeu muito. Eu tinha acabado, estava andando de lado ainda, eu não tinha a mínima condições de estar ali. Tanto que os amigos meus que foram, falou, Fernanda, desculpa, eu amo você, mas você foi imprudente de você ter ido no seu, ter feito aquele culto. Tanto que eu fui e no outro dia eu caí de cama junto com a minha mãe, ainda de gripe. E fiquei pior do que eu saí do hospital. Fiquei mal. Mal. E não tive uma visita. Não tive uma visita do ocorrido até hoje, né? E calma aí que eu tenho que andar correndo, que o celular tá descarregando, eu tenho que pegar o carregador porque eu falo e falo mesmo, entendeu? E então se fosse hoje, olhando pro lado de hoje, eu poderia, né, ficar assim, meu Deus, que situação, né, que eu passei, quase morro, e a gente se entendeu, aquela coisa toda, mas de lá pra cá também aconteceu situações, a qual também ela se encontra num cenário que a impossibilita muitas vezes de estarmos juntos. Minhas aulas voltaram, né? Calma aí, gente, deixa eu ajustar. Adianta. E, enfim. E as minhas aulas voltaram, eu segui a minha vida, aquela coisa toda, mas eu lembro que eu estava deitada. E eu fiz uma oração e eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu queria tanto ir no monte, como falei, né? E não deu certo de ir com a minha irmã, tal, aconteceu isso. E o que aconteceu? Fui dormir. Triste com tudo aquele cenário que estava acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Mas eu me senti tão forte. Porque se eu fosse há meses atrás, eu estava totalmente deprimida, diferente. E assim, eu vi que eu tô mais forte, eu volto mais valente. E eu creio que em nome de Jesus, essa será a última vez que eu pisei no hospital, pelo menos para em cenários que eu vejo, que eu vivo vivendo na minha saúde. Porque houve virada de chave na minha vida. E aí, voltando aqui, né, eu comecei, né, a falar com Deus e fui dormir. Quando eu fui dormir, eu escutei uma voz no meu ouvido, falando, Fernanda, o que queres que eu te faça? Aí eu olhei pro lado e pensei que era o meu marido falando sozinho, que às vezes ele dá umas resmungadas, fala sozinho, ronca, e por aí vai. Quem tem marido sabe, ele não precisa nem falar, e é tudo ao mesmo tempo. Orquestra sanfônica, às vezes, de vez em quando. E aí, depois, novamente, aquela voz branda, e Deus falou, Fernanda, o que queres que eu te faça? Eu falei, opa, o Senhor quer falar comigo. E eu fui me arrastando, me levantei. Eu falei, eu vou passar, Jesus, eu quero ouvir tua voz, de joelho. E ali eu peguei e fui para a sala, me arrastando pro lado, em tempo de cair de novo. Dobrei o joelho. Eu falei, Senhor, na maior humildade. Eu falei, ano passado, quando eu fiz o meu aniversário, eu pedi um monte de amigas minhas para me dar miojo. E eu peguei de presente. E muitas levaram na gozação, outras me deram mesmo. E eu lembro que eu escondi um monte de miojo. Eu fiquei quase uns 8 meses comendo miojo escondido direto. Imagina o que deu, né? Uma pessoa cardiopata, com problema de saúde como eu tenho, e ficar comendo miojo, o veneno, né? Que hoje Fernanda tem abuso. Mas enfim. Então, para vocês verem o cenário. E aí eu peguei e falei, poxa, Jesus, eu queria tanto ir ao monte. Era esse o presente que eu queria. Para tirar essa dor
eliminar o que está aqui dentro. Porque você leva uma pancada, a pessoa te pede perdão. Amém, irmão, você tem que perdoar, porque se você não perdoar... Mas o perdão você dá, mas a dor fica. A cicatriz está ali. E ela demora uns dias para fechar. E você precisa de um tempo para amadurecer o que você passou. E não é fácil você lidar com certas situações que acontecem, né? Abre a ferida. Cria a casca. Enquanto aquela casca tá ali, você vai estar olhando para aquela casca. E aonde é que você foi ferida, o local que você passou, você vai olhar e você vai pensar 2 vezes de você pisar ali. Por quê? Porque você pode saber, você já fica ligado de saber que se você passar por ali de novo e você não prestar atenção, você pode abrir uma cratera. Talvez que você não volte. Porque tem feridas que abre, que você vai lá toma ponto, mas há feridas que você perde teu braço, enfim. E ali eu tava mal. E aí eu pedi isso. Quando foi meia-noite, uma missionária me ligou. E falou, Terra, Deus me incomodou. Amanhã é teu aniversário. Top pro monte? Como eu chorava. Como eu chorava. Como eu chorava. E às 7 horas da manhã, Deus preparou. Na porta da minha casa, parou um carro com 5 mulheres. E eu fui pro monte. E aí eu subi só até o primeiro degrau, ela me apoiando, e depois eu sentei e fiquei sentada na pedra, trocando o meu pandeiro. E aí vai ter gente que não entende, vai reclamar com Deus, porque foi Ele que falou comigo de madrugada, foi Ele que me deu de presente. Eu não pude ir com a minha irmã, porque a minha irmã tá cuidando do pai. Porque minha irmã tá com os problemas dela. Então, Deus não permitiu que ela me levasse, e eu saberia que jamais ela me levaria. Duvido que ela me levaria. Mas não porque ela não quer, porque a preocupação, porque o meu cenário não era para ir. E eu fui pro monte. E na terça-feira eu fui pro meu aniversário. Só que pro meu aniversário, sim, eu não tinha condições de ir. Porque eu não estava bem. Eu não estava bem mesmo. E por muitas e muitas vezes, ali dirigindo o culto do meu aniversário, juntamente com o meu cunhadinho, eu chamo de cunhadinho, por muitas vezes eu quase caí, sabe? Então eu não estava bem emocionalmente, eu não estava bem comigo mesmo, eu não estava por inteiro ali. A situação estava muito recente e eu não queria aquele aniversário de verdade, eu não queria, não era por vingança e por nada, eu não queria. Porque pela primeira vez eu estava vendo que ali eu não tinha condições de estar naquele momento. Mas Deus me surpreendeu com os meus amigos que há quase 1 ano eu não via. Eles saíram de Aust para ir para o meu aniversário em Caxias. Ali o cenário quebrou, a dor parou e tudo aquilo que estava na minha cabeça, toda desconstruiu. Mas se eles não tivessem ido e eu não soubesse, porque minha mãe falou, é a tua última chance, tu vai ou tu não vai? Que eu falei pra minha mãe, eu não vou, mãe, eu não vou, não tô bem, não tô em condições de ir, eu não vou. Só que aí a pessoa veio da minha casa, me pediu, sabe, ficou quase de joelho, chorou e não ia deixar de fazer, mesmo estando magoada, ofendida, eu fui, né? Mas se fosse hoje eu não iria, porque não é nem tanto pelo que tinha acontecido ali, era porque eu não estava bem mesmo, eu não estava aguentando. Ali sim eu fui negligente, Deus me guardou. E aí eu fui e me alegrei muito porque eu revi meus amigos, né? E nos reaproximamos quase 1 ano depois, porque eu saí de uma igreja, fui para outra, depois para outra, então assim, e ele assumiu uma igreja como segundo pastor, então ele é muito ocupado. Então assim, ele
ainda é motorista de Uber, então assim, a gente quase não tem tempo. Mas também quando a gente pega um período para estar junto, a gente está mesmo. Tanto que eu vou estar indo, né? Eu vou estar indo para passar um final de semana aí, se Deus permitir, na casa dele, da casa de uma das minhas amigas lá em cima, para firolar a mente deles também. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo que eu acabei de falar com vocês? Não tenta entender e se meter no chamado do outro. Não tenta entender quando o irmão que está ali dentro da igreja, sabe, doente, tá ali, mas ele tá indo, ele tá buscando, só Deus sabe o que ele tá passando. Ele tá indo, se ele tá, porque Deus deu, capacitou e deixou ele ir. Uma coisa é eu pegar e abusar, fazer outras coisas que não é para fazer, como eu tava fazendo. Tinha coisas que o médico falava, você não pode limpar a casa, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, tal, você não pode pegar a moto aí, sim. Estava sendo desobediente. Mas se eu tenho um carro disponível que me leva para a igreja e que não há nenhum risco para minha vida e eu posso ir, eu vou. Se eu já tenho condições de andar sozinha, eu vou. Muitas vezes eu fui negligente, outras não. Então eu aprendi muito isso, né? Então, conversando com a minha filha hoje, veio uma tia minha na minha casa. E essa minha tia, ela era boa, era normal, trabalhava. Eu lembro que ela ia fazer faxina, me levava para casa das patroas dela, me dava banana, fruta que eu nunca tinha comido, biscoito que eu nunca tinha comido, do bom, do melhor, na casa das madame. Eu lembro que aquela tia minha era, sabe, quando eu tava no mundão, eu bebi muita cerveja com ela no samba, no pagode. Ela já matou muita fome minha. E hoje, quando ela veio na minha casa, eu olhei para ela, tirei uma foto dela, mandei para minha filha, eu falei para minha filha, olha filha, dói, corta o coração. Às vezes tudo que a pessoa precisa é de só um pouquinho de atenção. Ela veio para cá, almoçou, tomou café, ficou comigo um pouco, levou comida, ficou comigo com a minha mãe. Depois eu falei para minha mãe, mãe, leva ela, né? Que eu preciso descansar, deitar um pouco, né? Mas já não tenho mais aula. Mas quem disse que eu fui dormir? Eu vim para cá, o Deus Senhor falou, não, vai falar o que está dentro de você. Você não vai pregar, vai falar o que está dentro de você, solta o que está dentro de você. Faça as pessoas se conscientizar. Conversando com a minha filha também pelo WhatsApp, falando para ela, filha, vamos ter mais presença uma com a outra. Não vem me ver só quando eu estou internada, ou só, sabe, não. Porque quando a mamãe estava com dinheiro, quando a mamãe estava bem, a gente ia para restaurante, para cima e para baixo, saía. Uma hora eu pagava, outra hora ele pagava, outra hora a gente juntava a conta, a gente estava sempre juntos, unidos. E agora, de repente, você às vezes vem me ver, às vezes não. Isso dói, filho. A gente ser rejeitado lá fora já dói. Imagina a gente sendo com quem a gente ama. Isso dói. E aí ela falou, não, mãe, pode deixar, eu vou te ver mais vezes. Então, às vezes, é necessário você abrir a boca naquilo que está te ferindo. Você tem que impor respeito. Você não precisa mendigar atenção para quem você ama. Porque quem te ama de verdade, ele vai fazer de tudo para estar do teu lado. Põe isso na sua cabeça. Ele vai mover céus e terra para estar ao seu lado. Ele vai estar ao seu lado, ele só não vai estar ao seu lado. Se ele estiver em momentos de diversidade, você tem que saber respeitar o espaço da pessoa também. Só que, no meu caso, né, eu até cheguei a comentar com essa minha amiga, né, que me discipula, né, não falar discipula, que é minha irmã, que é minha confidente, que eu falei pra ela, olha, mana, eu não mendigo mais a atenção de ninguém. De pai, de mãe, de marido, de filho, de ninguém. Mas se eu tiver que falar alguma coisa que esteja me magoando, hoje eu já consigo falar, porque ela me ensinou. Porque eu não conseguia falar. Hoje eu já expresso o que eu sinto.
Antigamente eu chorava e eu guardava. E o que aconteceu na minha igreja, e aconteceu uma situação na minha igreja na terça-feira, e quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que o meu pastor falou assim: calma, toma água, respira. Tá indo pro hospital direto por causa disso aí, ó. Acelerada demais. Calma. Entendeu? Então, aquilo ali me trouxe uma reflexão. Sabe? E vendo minha tia hoje, me trouxe uma reflexão, gente. Às vezes, são gestos tão pequenos que você precisa fazer. Uma pessoa que não tá na igreja, tu não dá uma ligação, tu não passa um telefonema para saber o que tá acontecendo, se tá doente, se não tá. Um parente teu que andava contigo, que era bom, e de repente aquele parente virou, surtou, ficou doido, ruim. E os seus próprios parentes, familiares, falam: ah, maluco, não sei o que é isso. Eu fico envergonhada de abrir a boca e dizer que é cristã, se comportando com a própria irmã dessa forma. Eu fico triste de ver os próprios irmãos tratando a minha tia, que um dia foi normal, como esses que tratam ela como tratam. E eu falo, ela só não vem na minha casa, de fato, quando verdadeiramente eu não consigo receber ela, porque não tem como. Tem situações que não dá mesmo para estar recebendo, às vezes quando eu tô muito debilitada, então não tem como mesmo. Mas se eu tô bem, meu irmão, minha irmã, é um prazer, sabe? De estar com ela. Mesmo ela me firulando às vezes, porque a crise é braba. É só quem ama mesmo. A crise que ela tem é doido. Papagaio e periquito, como dizia minha sogra. A crise é doida. Sabe, minha filha fala assim pra mim: mãe, pelo amor de Deus, como é que tem coragem de levar pra dentro da tua casa? É o amor, gente. É o amor de Cristo. Sabe? Então eu sempre falo assim: eu não quero levar várias culpas pro meu coração, vários remorsos pro meu coração, como que eu já tive vários, e Deus foi tratando, né? Eu fiquei um período no psicólogo, no psiquiatra, vários tratando coisas que eu prometi e não cumpria, e a pessoa ia embora, e aquilo ali ficou. E não foi com uma, foi com duas. Por isso que se eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu faço. Se eu falar pra você que eu vou fazer algo, eu vou fazer. Eu só não vou fazer se eu estiver doente. Ou se você me impedir de fazer por você. Do contrário, eu vou ficar triste. Mas aí eu vou entender que foi você que não quis. Então, se você não quis, se tu morrer, é tu e Deus. Agora, se eu te prometi algo e eu não fiz, né? Aliás, se você me prometeu algo e você não fez, quem vai prestar conta com Deus é você e não eu. Entendeu? Então, assim, eu tenho muito cuidado com isso hoje. Então, eu queria, porque queria fazer algo para a pessoa, e se não desse certo, eu ficava chateada, mas a pessoa não quer. Tem que entender, ela não quer, ela não gosta, então não vou fazer. Então, se a pessoa é acostumada a viver daquela forma, deixa a vida da pessoa daquele jeito e vai ver a tua vida. Entendeu? Não adianta, porque tem coisas que você não vai mudar na pessoa. Vai ter coisas igual, por exemplo, a minha irmã, muita coisa eu aprendi com ela. Quebrei muito meu orgulho, muito meu nariz, quebrei muita coisa. Muita coisa que se eu fosse falar que ia dar, já passou de uma hora que eu tô falando, eu nunca gravei no YouTube mais do que isso, mas eu aprendi muito com ela. Então tem coisas, se a pessoa quer, você vai fazer. Agora, se a pessoa não quer, eu vou ser invasiva na vida da pessoa, eu vou insistir, eu vou virar diabo, que quem invade a vida dos outros é o diabo, que entrar por porta dentro, querendo fazer com que a pessoa haja da mesma maneira que você age. E eu comecei a aprender isso. Falei: opa, peraí, se a pessoa não quer, eu não vou fazer. Eu vou respeitar. Ela não quer, então não faço. Agora, por outro lado, eu também vou me respeitar. Eu não gosto que faça isso comigo, eu também não vou me permitir fazer comigo. Porque o que eu não quero pro outro, o que eu não faço com o bem que a gente quer pra gente, a gente não quer o mal do outro. Então, se você não gosta que faça determinadas coisas com você,
eu também não vou permitir que você faça comigo. E são você gostando ou não, você sendo meu amigo ou não, você sendo minha amiga ou não, sendo meu parente ou não, eu não me permito mais. Então, sabe o que eu faço? Eu vou igual a minha tia esses dias. Eu tive um problema familiar e uma tia minha falou assim: não atende, não responde. Fecha, tira da tomada tudo que vai roubar a tua paz. Qualquer circunstância que tu estiver passando, nem atende, nem responde, deixa lá. Atende quando você quiser e quando você vê que você está equilibrado. E eu aprendi a trabalhar dessa forma. E não é que tem dado certo. Eu consigo render. E o que acontecia? Antigamente, o que acontecia? Eu me prejudicava nos meus estudos, perdia. Teve um semestre que eu liguei para minha irmã chorando. Eu perdi minha prova porque fulano fez isso, tal, não sei o quê, tal. Eu ficava desesperada. Sabe por quê? Porque eu dava ouvido. Eu deixava a pessoa me desestruturar. Então hoje eu aprendi. Sabe o quê? Eu tenho valor. Você tem valor. O Espírito Santo de Deus move em você. Meu irmão, queira estar com quem quer estar com você. Dá atenção para quem está te dando atenção. Dê amor e carinho e respeito e trata com respeito quem te trata com respeito. Quem não te trata, tira da tomada e segue. Eu demorei a aprender. Essa minha irmã várias e várias vezes falou: bloqueia, faz isso, faz aquilo. E às vezes eu ficava com pena. Mas de tanto eu agir assim, eu comecei a me sentir forte. E graças a Deus eu tenho aprendido. Ela me ensinou muito. Sabe? Então tem coisas que às vezes tem que tomar uma realidade na vida, um choque na vida pra gente acordar. Então o segredo tá na adoração e na oração. Então, se você tem um chamado com Deus, não se importa com quem A e B vai falar não. Ah, porque tu estava no hospital e depois você estava no monte. Mentira, vai ver que é até mentira. Isso aí é só para fazer firolagem. Deixa eu falar. Até porque ai daquele que toca no ungido de Deus, pelo menos com palavra. Vai se entender com Deus. E eu não brinco de hora não, meu irmão. Eu levanto de madrugada, quem me conhece sabe. Quem tá comigo nas madrugadas sabe. E até isso eu aprendi, porque madrugada é madrugada para orar. E você pega o telefone e você sabe assim, ó. O meu WhatsApp, ele não tá ali para você ver se eu tô online ou não. Mas quem é da madrugada e sabe que existe mulher da madrugada orando, a pessoa chega assim, ó. Oi, fulano, você tá aí? Quero te pedir oração para fulano de tal, tal. Eu falo, tô sim, pode deixar. A paz do Senhor Jesus, irei orar. E acabou. A madrugada é para isso. Isso é orar. A madrugada é para você pegar e você falar, vamos orar, e você começar a conversar paralelamente, começar... Não, os portais celestiais estão abertos. Tu tem que estar ali, ó, orando, joelho no chão, fechando brecha. Orando por pessoas que estão precisando de ajuda. Que às vezes podem não estar podendo sair de casa por situações, não estar podendo ir para a igreja, então você tem que cobrir teu irmão de oração. Então, é muito bonito. Ontem eu estava em casa e ontem, né, aconteceu uma situação comigo, hoje é sexta, na quarta-feira aconteceu uma situação comigo em casa e o meu marido ficou desesperado. Eu falei, fica desesperado não alarma ninguém, fica quieto, vamos só orar. E aí... O diabo não ficou satisfeito, porque eu fui fazer algo, né? Eu fui perdoar uma pessoa, tive um encontro com uma pessoa, eu tive uma conversa com uma pessoa. E tô falando com a pessoa normalmente, como se nada tivesse acontecido. Há pessoas que Deus permite a gente voltar, porque a gente conhece o coração, a humildade da pessoa, o jeito da pessoa, e precisa de ajuda. Mas tem gente que Deus não permite a gente voltar, não. Porque a pessoa não tem mudança, pelo contrário, se tu volta, ela te destrói. Entendeu? Quando Deus fala não é não, pronto, acabou. Mas pessoas que não vai andar contigo, não vai proclamar a mesma fé que você, não tem arrependimento, e você vê que ela não mudou, o que tu vai andar com a pessoa do lado dessa? Tu vai se destruir. E aí, quando foi às 10 e pouca da noite, começou a situação braba comigo em casa.
tá se postergando até hoje, mas eu tô legal, tô de pé. Mas enfim, mas tô ali, ó. Aí você veja bem uma coisa. Tu acha que o diabo fica satisfeito? Eu saí da minha casa, fui pro encontro, conversamos, nos abraçamos, pagou um picolé pra mim, pagou um pastel pra mim e suco de caju pra mim. Eita glória, né? E pra você ver como são as coisas. Então, seja solidário. Veja quem tá morrendo do teu lado. E para finalizar, eu vou te dar só um exemplo. Eu vi algo no Instagram, pena que eu não salvei. Um jovem falando que queria sair da igreja. E ele falou que queria sair da igreja porque as irmãs usavam roupa transparente, o ministro de louvor não via aquilo, as pessoas chegavam atrasadas no culto, que o pastor não tinha uma boa hermenêutica e que as irmãs ficavam conversando demais. E aí, eu te falo, aquele pastor falou assim, você quer sair da igreja? Quero, tá bom, então, meu irmão. Só que antes de você sair da igreja, eu vou te dar uma tarefa. E essa tarefa eu vou te dar, depois que você cumprir ela, no final, se você quiser, você pode sair. Você tem livre-arbítrio. Ele, tá bom, pastor. Olha, pastor, antes de tudo, eu sou homem, eu cumpro com a minha palavra. Eu venho, porque eu tenho palavra, né? E passou. E ali ele foi. E aí, quando ele chegou no culto, ele pegou e falou pro pastor, pastor, todo alegre, olha, a poder do sangue de Jesus, alegre passar da igreja, queima ele, Jesus. E ele falou, pastor, tô preparado. E aí o pastor deu uma bandeja para ele, um copo de água, faltando um dedo assim para poder. E falou, olha, eu quero que até o final do culto você anda com essa bandeja, nessa sequência de caminhada, sem derramar uma gota de água na bandeja. E aí depois, no final do culto, tu pode ir embora. Tá liberado para você sair da igreja. Ele, então tá bom, pastor, mas cumpra com isso. Ele foi. Quando acabou o culto, ele pegou e falou pro pastor, pastor, olha aqui, eu não derrubei nada, não sei o que, tal. E ele falou, agora eu tô preparado para ir para... Agora eu posso ir. Aí ele falou, amém, irmão, pode ir sim. Mas antes de você sair, eu gostaria de fazer uma pergunta. Ele falou, o que, pastor? Durante o período que você estava focado, durante o período que você estava andando pela igreja, você viu a saia de irmã com roupa transparente? Você viu irmãs conversando alto? Você viu hermenêutica? Alguma palavra? Ele, não, pastor, porque eu estava tendo que prestar atenção no copo. Esse é o segredo, meu irmão. Ele estava focado. E quando você está focado de ir para a igreja e prestar atenção na palavra, você não está se preocupando com o que está acontecendo lá fora, do teu lado, na tua direita, na tua esquerda. Tu está preocupado é receber o que está saindo da boca de quem está lá em cima. É isso a grande diferença. Você tem que estar preocupado com nada disso. Se a irmã está com saia transparente, não importa. Quem está passando vergonha é ela, a falta de reverência é dela, quem vai prestar conta é ela, quem dá exemplo e mau testemunho é ela, quem não pode fazer é você. E aí, ele não saiu da igreja. E eu trouxe isso para minha reflexão, para minha vida também. Porque muitas vezes eu me incomodo. Eu tô na igreja e o celular ali tá tocando, a pessoa tá ali no telefone, dá um nervoso no meu aniversário, eu passei por isso. Mas aí o meu irmão também, né, ficou ali agoniado.
Ele, você pode orar? Eu fui orar, mas o coração acelerado, porque me dá nervoso, porque é a falta de reverência na casa de Deus. Você não respeita quem está em cima do altar. Você não está respeitando Deus e nem está dando exemplo de cristão. Aí você não está dando exemplo. Se você tem um problema, sai da igreja e atende lá fora. Ficar conversando dentro de casa, ficar na igreja deitado de qualquer maneira, como se fosse sua casa, não ensinar os seus filhos a ter disciplina dentro da igreja, que ali não é a casa, o sofá da casa dele. Onde eu já vou em igrejas que os pais dão o celular na mão do filho, para o filho ficar brincando e o filho deitado no banco da igreja. Mas isso eu não tenho que ter, nem aí. Eu tenho que estar focado na palavra. O filho não é meu, sou eu que estou passando vergonha, não sou eu que sou o líder. Quem está passando vergonha, envergonhando, é quem está fazendo. E isso serviu para mim também. E eu falei, não é que é verdade? Né? E aí ontem essa amiga pegou e falou para mim, a igreja tá assim, 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 assado, eu não queria mais ficar lá. Eu peguei e falei isso para ela, na mesma hora ela falou, eu vou. E quando ela falou assim, eu vou, eu falei, poxa, hoje eu queria tanto ir, porque todo mundo sabe que às quinta-feira e segunda-feira eu tô na pastora Rita. Mas eu falei, eu não posso, né? Porque eu tô numa situação assim, assim, assado, não tem como. Como eu fiquei triste. E daqui a pouco ela manda a foto, estou buscando por nós. Eu falei, amém, eu recebo, glória a Deus. Então essa é a diferença, meu irmão. Enquanto você estiver focando no que está acontecendo na vida do teu irmão, você está entendendo? Dentro da igreja, você está deixando de focar no que Deus está falando na boca do que está lá no altar, que Deus levantou para falar. Então, se eu que tenho um cargo eclesiástico dentro da igreja, se eu não dou exemplo, eu não posso reclamar. Porque eu vou passar vergonha, é onde o diabo pode te envergonhar. Mas sua esposa faz, o teu esposo faz, teus filhos faz. E aí você vai ter que ficar quieto. Agora, quando você não faz, não se preocupa com quem faz, porque uma hora, se você for amiga, você pode até tentar chegar, olha, você tá fazendo isso não é legal. Você pode tentar alertar. Você falou uma vez e acabou. Não fala mais, que você não tem nada a ver com a vida da pessoa. Porque, como eu falei há uns minutos atrás, minha avó dizia que é conhecer um amigo e passe por diversidade, que é o quê? Falta dinheiro. Dê poder a ele. Ele cresça mais do que você. Ou fale a verdade e mostre para ele aonde ele está errando. Aí você vai ver se de verdade, verdadeiramente ele é teu amigo. Ou se ele não vai mudar com você. Ou pode até acabar a amizade. Aí você vai saber que nunca foi amigo. Foi bandeja. Entendeu? Mas bandeja que Deus permitiu para te ensinar. Para mais um processo e mais um degrau na tua vida. Então, a minha irmã fraternal, ela conversa muito isso comigo. Então, hoje, certas coisas que acontecem, eu olho no ângulo e tem coisas que eu falo uma vez só. Quando eu amo uma pessoa, que eu tenho intimidade, eu vou ali, eu converso porque eu tenho intimidade. E eu falo com a pessoa. Eu falo, isso aqui tá errado, tal, isso. Agora, como a minha própria irmã me diz, um cego não pode guiar o outro. Quando eu estava numa situação a qual ela me levantou pela infinita misericórdia que Deus usou ela para me levantar, se primeiramente eu estou de pé, primeiramente é Deus, e segundo ela, que foi canal de bênção para me botar de pé. Porque sem ela, eu não teria conseguido sozinha. Eu não estaria aqui hoje de pé sozinha. Eu não estaria. Eu teria naufragado. E a primeira coisa que ela fez foi me jogar no púlpito, chorando, sangrando, e eu ia. Ela não sabia de nada da minha vida, do que eu estava passando. Eu só chorava. E ela só pediu para que Deus desse acesso a mim.
a ela. E Deus deu, bradou, e para honra e glória a Deus, eu agradeço a vida dela todos os dias. E cubro ela de oração, a casa dela, né? Então, tem pessoas que elas não aceitam ser confrontadas. Porque o erro dela é tão grave, o choque é tão grande, ela não quer mudar. Ela não quer mudar. Aconteceu isso em uma situação. Eu passei há poucos dias aí, né? Passei com umas 4 pessoas. Então, o que eu vi? Algumas estão vindo, pô, Fernanda, tal, não sei o quê. E é aquilo que minha irmã me fala. Quem quer mudar, quer. A pessoa que quer mudar, ela vai mostrar interesse que ela quer mudar pra você, mano. Não adianta, ela sempre fala isso comigo. A pessoa que quer mudar, ela vai mostrar pra você que ela vai te dar sinais, porque você vai dar um comando pra ela. E esse comando que você vai dar pra ela fazer é o sinal que você pode avançar com ela. Se ela não fizer aquilo que você te deu como comando, que você jogou, e ela não fizer, aquilo ali já é o sinal de Deus para você, ó, pum, se afasta. Que Deus não tá ali para você caminhar e tentar andar, senão você vai se afundar com a pessoa. E eu aprendi isso com a minha irmã. Eu tenho aprendido, tem acontecido muitas coisas, é porque a gente tá assim na correria, ela tá lá na vida dela, eu tô na minha vida assim, porque às vezes assim, não é porque ela tem a vida dela, eu tenho a minha vida, e agora eu tô na faculdade, voltei à faculdade novamente, mas não é fácil não. Mas o que eu tenho que te dizer, nesta tarde, não se permita em migalhas. Não corra atrás e não valorize quem não te valorize. Não seja resto de cachorro. E para fechar com chave de ouro, o segredo está em adorar. O segredo está em buscar. Não importa se está falando de você, se está reclamando de você. Manda reclamar com Deus. Porque cada um tem um chamado diferente. A minha irmã fraternal, o chamado dela não é como o meu. O meu é de rodar, de ir pra lá, pra cá, de pregar ali, de pregar aqui. Não que ela não tenha esse chamado, ela tem. Que eu falo pra ela, sonsa, tu tem também. Ela sabe, eu falo. Mas o chamado dela é hospitaleiro. É diferente do meu. Totalmente diferente do meu. Não que eu não seja. Se eu tiver que ajudar, socorrer, eu vou ajudar, tal. Mas o dela ainda é mais a fundo. Ela é de levar, botar dentro da casa dela e cuidar. O chamado dela já é esse, o meu já não é. De trazer, botar para dentro da minha casa, ficar, morar comigo, não. Esse não é o meu chamado. Tanto que aconteceu uma situação delicada com uma amiga e eu falei a verdade. Amiga, eu posso te ajudar dessa forma, isso, tal, mas eu, infelizmente, mesmo minha casa tendo 3 quartos, eu não tenho como trazer você para dentro da minha casa. Eu não posso fazer isso, né? Então, existem situações que é complicado. Não tem como, né? Como uma parente que bate na minha porta, né? Briga com o marido. Bom, aí eu vou estar expondo coisa familiar e aí já não dá. Aí eu já falei demais. Morre essa parte, porque aí aí já é da parte da minha família, que aconteceu o cenário da minha família, né? Com a parente, e aí foi na casa de um, na casa de outro, na casa, enfim. Bom, já falei, não vai ter como se ela escutar, já falei, não tô dando o nome dela, né? Mas enfim, na minha casa eu não aceito, e não aceitei, entende? E aí ficou com raiva, não fala comigo, tomo ódio, não posso fazer nada, meu irmão. Não posso fazer nada. Meu marido, quando nós brigamos, quando ele não era cristão, quando ele brigava comigo, ele já mania de pegar a mochilinha dele e botar nas costinhas, e ir lá pra casa do irmão dele. O irmão dele virava pra ele e falava assim, já brigou com a Fernanda, né? Ele falava, mas tu tá pensando que tu tá ficar aqui, tu vai ficar muito enganado. E não deixava ficar. Então essa é a diferença. É o respeito que você dá dentro da sua casa
Como você é dentro da sua casa, é como você vai ser lá fora. E é assim que as pessoas vão aprender a te respeitar. Então, vou finalizar esse vídeo. E agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Que continue orando por mim. E curta esse vídeo, compartilhe. E é assim que tem que ser a vida. Buscando, adorando. E pode, quem quiser falar da sua vida, continue buscando e adorando ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Fica com Jesus.